Olá, e vamos iniciar o nosso workshop de colorização digital de quadrinhos, aula 4. E continuando a nossa série de colorizações de artistas do Aventuras Macabras de Edgar Allan Poe, publicado pela Script, nós vamos colorir um fragmento da arte do artista Jordi, artista espanhol radicado no Brasil, que dentre várias publicações de quadrinhos na década de 70 e 80, ele tem o álbum Chacal, também publicado pela Script. O fragmento da imagem que nós vamos trabalhar é do conto de Edgar Allan Poe, adaptação, manuscrito encontrado numa garrafa. Para este exercício, nós vamos fazer sempre o mesmo padrão, né? Imagem tamanho, documento tamanho A4, resolução 300 pontos por polegada, ou seja, 300 dpi, dot per inch. Vamos importar a imagem, colocar a imagem centralizada e vamos criar uma camada de cor. Para o trabalho, assim como em todos os vídeos, nós vamos usar uma referência de colorização. Nesse caso, nós vamos utilizar o pintor barroco Caravaggio. A ideia é trazer para essa ilustração dramaticidade. É uma pessoa que está à deriva. Então, dentro de uma história de terror, né, pegar um tema mais sombrio, mais dramático, e Caravaggio é um mestre nessa solução, né, de paletas de cores dramáticas. Basta ver nessa cena Ceia de Emaús, né, que ele vai ter toda uma dramaticidade dentro dessa cena que a gente vai usar, né, como uma base de paleta de cores. É muito importante para o artista ter referências de desenhistas e de coloristas também. O pintor, ele é um artista que vai desenhar e que vai colorir os seus trabalhos. Então é muito importante também ter essa galeria peculiar de autores, de artistas que vão fazer o trabalho desde o esboço até a pintura. Eles têm raciocínios que vão complementar um ao outro, né? Então muitas vezes o quadrinista, por trabalhar em determinadas setores de produção, ele acaba ficando muito focado num determinado tipo de técnica. Mas é importante que o quadrinista ele se aperfeiçoe e se torne um artista completo. Afinal de contas, ele pode ser capaz de fazer o seu trabalho da página em branco até a página impressa e de preferência com cores, né? Então por que não estudar grandes mestres da pintura, não é mesmo? Então, a gente vai fazer uma paleta reduzida. Importante também destacar que aqui é uma pintura a óleo, então os pigmentos que nós vamos pegar no conta-gotas, nem de longe são os pigmentos, os mesmos pigmentos, né, que o Caravaggio utilizou. Mas a gente tem uma ideia aproximada e isso nos ajuda. Como eu já falei em outras situações, nós, muitas vezes, temos um repertório limitado de cores. Queremos pintar tudo de cores completamente diferentes. E essas paletas reduzidas nos ajudam a poupar tempo na escolha de cores e melhorar o nosso raciocínio naquilo que realmente importa na colorização digital, que é a questão de você colocar brilho, contraste, leiturabilidade, legibilidade. É isso que vai realmente colaborar na carreira do colorista e, acima de tudo, né? Como o colorista, ele contribui para a arte, ao invés de acabar com a arte. E a gente já viu centenas de casos nas histórias em quadrinhos de coloristas que literalmente destroem o desenho, né? Bom, pessoal, com a paleta de cores definida, nós vamos criar uma camada no modo multiplicação. O motivo de criar uma camada no modo multiplicação e acima da camada de desenho é que vai
ter a transparência, né? Para você poder ver o que você está pintando. Também utilizamos aqui o raciocínio de pintura sobre tela. Então nós começamos pelo fundo e depois nós vamos separando os objetos, pensando primeiramente na questão do contraste, né? Do contraste entre as figuras. Ao estabelecer um contraste, aí nós pensamos nas cores. Então a gente parte de uma cor mais análoga, né? Apenas trabalhando a questão do brilho, do contraste, e vamos pensando como que a gente consegue destacar utilizando cores complementares, mas de maneira muito pontual. O que eu quero dizer é, não recomendo cada objeto ser feito com cor complementar. O que eu recomendo é, vai ter um assunto que merece destaque, jogue a cor complementar. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui nós temos o céu, o barco, o personagem e um balde. Esse balde, ele é coadjuvante na cena. Então você não vai fazer um balde, por exemplo, rosa. Além de ficar uma cor complementar muito chamativa, o balde, na verdade, não conta nada na história. Então ele tem que se comportar como um coadjuvante. Então ele vai ter uma cor análoga ao navio, né? Claro, tomando cuidado para que ele não fique perdido ali naquela composição do navio. Mas, acima de tudo, ele tem uma cor complementar ou nós vamos trabalhar com cores neutras. Já o personagem, ele vai ter uma outra característica. O personagem, ele é o ponto focal da cena. Então é muito importante que ele seja o objeto mais claro de toda a cena. O céu, ele precisa ser diferente do barco, senão a gente não consegue ter uma noção da diferença de cenário, né? Se você pegar a cena preto e branco, a gente consegue, né? Mas a partir do momento que usa uma cor, fica parecendo que é tudo uma coisa só. Então vamos precisar separar essa parte, tá? Aqui a gente pode utilizar também tons neutros, né? Para poder isolar um pouco mais o trabalho. Agora tem que tomar cuidado em usar o branco puro. Eu evitaria porque é uma cena noturna, é uma cena desoladora, né? Então o branco puro vai ficar muito forte, vai ficar muito destacado. Então você pode utilizar um cinza. As tonalidades de cinza vão ajudar muito na hora de você fazer esse trabalho. Procure utilizar a seleção poligonal e veja, ó, foi feito o balde, ele tem 3 cores aí, né? Mas ele está sendo utilizado de uma maneira de cores análogas, tá? Então ele acaba não chamando tanto a atenção, né? E acaba sendo representado, devidamente colorido o trabalho, tá? Agora vamos trabalhar os outros elementos. Vamos trabalhar o céu, vamos trabalhar o personagem e o barco, né? Sempre iniciem com as cores sólidas. Minha sugestão é que, se caso você quiser colocar luz, sombra, outros elementos, você vai fazer isso posteriormente. Mas inicie com aquilo que a gente chama de cor flat, né? Ou seja, uma cor que vai separar os elementos, né? E que muitas vezes ele pode funcionar como cores autônomas, né? Por exemplo, nesse tipo de colorização, esse artista, eu não recomendo que você use volumetria, degradês. É uma arte muito gráfica, né? Não há necessidade de você trabalhar dessa forma, fica até um pouco destoante, né? Então aqui, por exemplo, essas cores sólidas, elas funcionam por si só,
não havendo necessidade de outros tons. De qualquer maneira, além dessas cores sólidas, eu vou trabalhar luzes, vou trabalhar iluminação e vou trabalhar retículas também para que vocês vejam outras técnicas, né, que possam ser interessantes para o repertório de vocês. Reparem, pessoal, que eu mudo a cor do céu, a gente já tem uma cena praticamente pronta, né? Ó, olha só a diferença que fica em relação ao navio, né? Ao barco. Então é bem interessante como uma cor só já abre mais a ilustração e faz com que a gente pondere, né, novas situações. E o vermelho, ele vai dar uma dramaticidade à cena, uma vez que pode ser como se fosse uma espécie de crepúsculo, né? O crepúsculo entre a tarde e a noite, né? A solidão ali, o sol findando, né? E ao mesmo tempo a noite chegando e esse elemento meio fantástico, né? Então isso vai ficar bem legal nessa cena. Por fim, nós vamos separar aqui o personagem, né? O personagem ele tem que ter um meio tom aí entre o barco e o céu, né? Porque, querendo ou não, isso vai ajudar a criar uma ambiência, né, ao personagem. Tá? Então vamos pegar a paleta limitada, né, que nós temos e vamos ver que cor que fica interessante, né? Tem um laranja, né, que pode ficar bacana, e também temos esse marrom, né, que vai deixar pelo menos destacado para a gente ver para onde que nós vamos depois com este trabalho. Com esta composição pré-determinada, nós vamos começar a fazer os pormenores, né? Então, trabalhar a calça, trabalhar o cabelo do personagem, né? E depois que nós tivermos essas separações, nós vamos começar a trabalhar a questão da iluminação. Importante. Como nós vamos trabalhar outros elementos, como iluminação e sombra, nós vamos criar camadas novas. E aí, nesse caso, nós vamos fazer uma mudança de organização de camadas. Se até o momento estávamos trabalhando com a camada de cor em primeiro lugar, em segundo lugar, a camada de desenho, com a ideia de fazer uma iluminação e sombras, nós vamos fazer uma ordem diferente. Nós vamos colocar a camada de desenho em primeiro lugar, no modo multiplicação. Nós vamos colocar as cores no modo normal. E acima das cores, nós vamos colocar a camada iluminação e camada sombra. Dando, tanto para a iluminação quanto para a sombra, mesclagens adequadas à técnica. Então, novamente, nós vamos mudar a hierarquia das camadas, tá? Mas vamos esperar um pouquinho, né? Quando a gente chegar lá, nós fazemos esse check-in, digamos assim, novamente, né? Aqui, reparem que eu estou mudando as cores, mas eu estou achando as cores muito próximas, né? Sem destaque. Então, uma maneira de você conseguir ver melhor os destaques é você afastando a imagem, porque aí você tem apenas uma noção da mancha gráfica. A mancha gráfica, ela ajuda a gente a ter uma noção melhor do contraste. Então, sempre quando você tiver muita dúvida da cor que você está utilizando, da combinação, da harmonia, se os elementos aparecem, afaste, deixe bem longe, porque aí você vai conseguir ver se você está utilizando a cor correta, a tonalidade, né, e tudo mais. Aqui, eu particularmente gostei do resultado, né, que está para um trabalho
de cores sólidas, ele já estaria finalizado, tá? Esse trabalho. Claro que você pode escolher cores, outras cores, né? E aí é muito do gosto pessoal do artista. Mas esse trabalho do jeito que ele está aqui, ele se resolve, ok? Mas, obviamente, queremos fazer outras coisas, né? Então, eu vou estabelecer uma luz. Eu vou pegar esse movimento que está nas sombras, para não perder o ritmo de leitura do Jordi. Veja que ele faz umas linhas diagonais para forçar a leitura no personagem. Então eu vou criar um spot de luz e criar uma perspectiva de um ponto de fuga, onde vai bater as luzes de acordo com essas linhas imaginárias de sombras das nuvens, né, que o Jordi fez, tá? Poderia ser outro spot de luz, mas eu estou tentando acompanhar o raciocínio do Jordi. Então, com isso posto, né, com esse spot de luz colocado, eu vou fazer primeiro um esboço, né, para ter uma ideia onde vai bater a luz propriamente dita, tá? Então, eu vou fazer apenas alguns fios nos objetos, né, para ter uma pequena ideia. Naturalmente, essa luz, né, essa luz artificial, ela vai bater em alguns pontos do desenho para que haja, né, esses destaques, né, e eu quero que vocês encarem essa camada como uma camada de estudo, uma camada de desenho, tá? Que a gente vai estudar especificamente a iluminação. A gente não vai deixar esse amarelo. Poderia até ser, tá? Fica interessante esse amarelo como um destaque. Mas eu vou querer trabalhar tom sobre tom. Então, por exemplo, a camiseta, eu vou querer um verde mais claro para o cabelo, eu vou querer uma colorização para a calça e assim sucessivamente. Eu não vou querer trabalhar especificamente com esse amarelo, até porque nós trabalhamos isso no trabalho do Shimamoto. Então, aqui para o Jordinho eu quero fazer algo diferente, tá? Então, feito esse esboço, a gente baixa um pouquinho a opacidade e aí nós vamos fazer uma camada acima da camada cor, chamada luz, né? Ou iluminação, se você preferir, tá? Importante, aí nesse momento nós vamos colocar o quê? A camada de desenho acima de todas as outras camadas e deixar no modo multiplicação, tá? Ela que vai ficar transparente em relação a todas as outras camadas. Feito isso, nós vamos colocar a camada iluminação e depois abaixo a camada cor. Então, só para a gente recapitular para não ficar muito confuso, né? Primeira camada, camada desenho. Segunda camada, iluminação no modo normal. Terceira camada, camada cor, que vai sair do modo multiplicação e vai ficar no modo normal. A única camada que vai ficar multiplicação é a camada de desenho. Olha só, a gente é só clicar e movimentar. Ó. Veja que ela estava no modo normal, vamos deixar agora no modo multiplicação. Veja que não altera em nada o resultado. Porém, se a gente não fizesse essa mudança, a camada de iluminação, ela no modo multiply, eu não consigo ter os brilhos. E se eu deixar ela no modo normal acima, vai cobrir os pretos. Então, por isso que a gente coloca a camada de desenho acima, tá? Bom, com a montagem da camada feita, vamos começar a trabalhar as iluminações. Então, por exemplo, eu vou começar pelas cordas, né, do barco. Então, essas cordas do barco, quando eu vou fazer esses fios, né, com um vermelho um pouco mais claro, além de ajudar a dar uma tridimensionalidade, ele vai trazer uma iluminação para o trabalho, né? Vai trazer mais elementos, mais volume para a ilustração, né? E fica um trabalho bem bacana, né? O Jordi realmente fez um trabalho magnífico nessa ilustração aqui, né? Com bastante pincelada e trabalhando o negativo, né? Então aqui eu reforço
essa ideia do negativo colorindo, né, esses tons de vermelho, né? Então vai ficar bem interessante esse efeito, dando um pouco mais deixando mais encorpado, né, a ilustração. Tá? Então, sempre trabalhando parte a parte, processo a processo, sempre salve os processos, isso é muito importante, né? Terminou uma área, faça salve, deixe editável, para que você possa fazer bons retrabalhos depois, rever o seu trabalho, fazer diferente, enfim, mas sempre salve os processos, porque, enfim, estamos trabalhando com esfera digital e, como nós sabemos, o trabalho pode se perder, pode ser deletado e pelo menos você tem as versões aí anteriores para poder trabalhar. Bom, pessoal, lembrando que essa aula ela é parte do projeto de extensão Narrativas em Cordel, que é apoiado pela assessoria de extensão do CCHLA e apoiado pelo curso de comunicação em mídias digitais, ambos da Universidade Federal da Paraíba. Essas aulas elas fazem parte do curso de graduação de mídias digitais, são insights, né? E caso você goste desse trabalho, peço que você curta, que você compartilhe e que você conheça as outras aulas, né, que nós temos aqui no canal. Né? Nós temos sempre 5 encontros acerca de um determinado tema. Aqui nós temos uma grande variedade de assuntos na área de artes, ilustrações, que eu tenho certeza que você vai se identificar com algum deles. Visite as nossas playlists e procure aprender aqui conosco, tá bom? Desde já, meu muito obrigado por estar assistindo esse vídeo e por conhecer o nosso canal. Bom, pessoal, veja que a iluminação eu vou fazendo de acordo com as cores das cores básicas, né? E sempre olhando aquela camada de esboço. Isso é muito importante porque vai dando para nós um norte onde colorir. Lembrem-se que eu fiz um spot de luz e aí eu fui marcando essas colorizações, tá? Essa é uma iluminação artificial. Obviamente eu poderia ter feito, buscado, né, por exemplo, imagens semelhantes, mas aqui eu quis fazer esse spot de luz, que é um recurso artístico que funciona muito bem. Aqui nós vamos trabalhar a calça também com uma iluminação. Agora tomando cuidado, porque a tonalidade de pele ela é análoga à calça. Então a gente pode correr o risco de fazer uma tonalidade mais clara que vá se confundir com a tonalidade de pele, tá? Outro cuidado também em relação a este balde com o chão. Não sei se vocês estão reparando, mas as cores estão muito próximas, né? Parece que, por exemplo, o pano não está destacado do chão, né? Então depois a gente precisa fazer algum trabalho em relação a isso, tá, gente? Veja que com a iluminação fica bem claro, né, o que é que nós devemos trabalhar, realizar e fazer, né? Isso ajuda demais, gente. Então procurem sempre trabalhar esse spotzinho de luz. Veja que aqui, ó, quando a gente deixa longe, foi o que eu falei para vocês, a gente tem que tomar cuidado porque parece que agora ele tá nu, né? Tá sem calças, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso e procurar fazer uma outra tonalidade que vai ter a luz, mas que é diferente a tonalidade de pele, né? Então aqui a gente já conseguiu corrigir essa parte. Quando a gente olha de longe, a gente consegue ver que tem diferenças entre o pé e a calça. Esse tipo de exercício, né, de ver de longe, é muito importante para esse tipo de trabalho que tem um determinado detalhamento, né? Aqui
nós vamos trabalhar também uma coisa que eu gostaria de fazer, que aí é para reforçar o argumento, né? Que ele coloca, né, da tormenta e tudo mais, mas ele não, o Jordi não coloca chuva na, na composição. Então, nós vamos fazer alguns pingos de água, né, alguns elementos de chuva, como se fosse uma pequena garoa, é, dentro dessa ideia de iluminação, né? Isso vai ajudar a dar um pouco mais de textura no trabalho e também vai colaborar com o próprio roteiro, né? A tormenta, ela não necessariamente ela tem chuva, né? Mas convenhamos que isso reforça, né, a dramaticidade da cena. Aqui nós vamos fazendo alguns ajustes, né, de cor, de trabalho, sempre tomando um cuidado, né, para não mesclar a ponto de ficar uma maçaroca, né? Então, sempre tomando esse cuidado. E aí nós vamos fazendo os trabalhos utilizando sempre a paleta um pouco mais limitada. E se caso a paleta não, a cor não ficar muito boa, né? Você pode ali naquele triângulo, né, que está ali no canto superior direito, você pode ir mudando as tonalidades de cor. Eu acho que isso é muito importante, porque aí você vai tendo uma certa liberdade, né, de criação, né? A paleta ela não pode ser uma prisão para você, né? Então, em alguns momentos você pode usar outras colorizações que vai funcionar muito bem, tá? Aqui eu estou utilizando uma tablet, né? Então estou fazendo alguns desenhos, algumas marcas, né? Mas você pode fazer também isso através de seleções, né? Você pode fazer isso utilizando o mouse, tá? Lembrando que essas iluminações que eu estou fazendo, elas são baseadas numa camada de spot que eu realizei e que eu considero que vai fazer toda a diferença na hora de você fazer a iluminação de uma maneira mais adequada, né? Pelo menos há um raciocínio aqui, né? Quando você põe um spot de luz, você tem uma ideia de onde você pode iluminar. O problema é quando você quer fazer a iluminação sem nenhum raciocínio, né? Sem nenhum preparo. Aí fica uma coisa um pouco esquisita, né? Tá? Importante também deixar claro que, por exemplo, numa cena dessa, existe vários spots de luz, né? A gente escolheu um para fazer uma iluminação porque é uma ilustração de quadrinhos que serve para comunicar, né? Como eu já falei várias vezes, né? A gente não tenta ser realista, né? Mas procure, né, depois pesquisar um pouco mais sobre fotografia, outras áreas, porque uma ilustração dessa são vários spots, né, ao mesmo tempo, luzes refletidas, então é uma coisa muito mais complexa, né, que a gente tenta simplificar ao máximo para poder fazer a ilustração e o leitor ele vai reconhecer isso, né, essa simplificação, lendo de uma maneira mais simples, não é mesmo? Aqui, ó, a gente está fazendo alguns pingos de chuva, aqui tentando reforçar, né, essas linhas de leitura do Jordi, isso é muito importante, né? Novamente, sempre quando a gente vai fazer uma ilustração, a ideia é ajudar o desenhista, nunca desenhar por ele, né? Ou substituir algum desenho dele, não, né? Então, aqui esses pingos de chuva, talvez o leitor nem veja, mas vai fazer parte ali do cenário e vai ajudar a dar uma dramaticidade maior. Eu também vou reforçar essas linhas vermelhas, né, nas nuvens e tudo mais para ajudar a dar uma tridimensionalidade no trabalho. Olha só como já fica mais interessante, né, essas linhas de brilho no trabalho. Então veja que o trabalho de colorização, quando você tem conhecimento na área de desenho, só ajuda, né? Às vezes as pessoas falam, para saber, para trabalhar, né, como colorista, você não deve saber, você não precisa saber desenhar. Eu discordo, porque aí você vai ter só a ideia mecânica do processo. Eu acho que quando você desenha, você consegue
ter uma certa autonomia de decisões, que vai falar, olha, se eu for por aqui vai melhorar, se eu fizer tal trabalho eu vou reforçar o desenho. Então, não deixe de aprender a desenhar, mesmo você trabalhando só com colorização, né? Afinal de contas, você está lidando com desenhistas. Então, no mínimo, você tem que saber os fundamentos. Você pode até não desenhar tão bem quanto desenhista. Agora, não conhecer o desenho, eu acho isso um equívoco muito grande. Se você vai trabalhar profissionalmente numa área dessa, você tem que saber tudo que a área te oferece, não é mesmo? Bom, pessoal, aqui a gente já está praticamente finalizando o trabalho, né? Só vamos reforçar agora algumas luzes e vamos trabalhar também a questão da sombra, que eu acho que é muito importante, tá? No caso da sombra, nós vamos trabalhar um pouquinho diferente, tá? Ao invés de trabalhar uma tonalidade de cinza, que é o que eu costumo fazer, nós vamos trabalhar o cinza, só que agregado a uma textura que nós damos o nome de retícula. Tá? A retícula, elas são pontos que são muito usados em gráficas para poder remontar uma tonalidade de cinza, né? Muitas vezes, quando você imprime um determinado trabalho, você não consegue fazer um cinza de cor sólida, né? Então, essas bolinhas, né, elas afastadas, elas simulam uma ilusão, né, de meio tom para a arte. E é isso que nós vamos utilizar aqui. No caso do Krita, nós temos um pincel que faz essas rachuras, né, essas retículas, tá? Mas você pode pegar retículas ou na internet, ou ainda você pode fazer retículas manuais, ok? Aqui no caso do Krita a gente está utilizando um pincel e fazendo algumas retículas, tá? Só fazendo a pincelada, ok? A ideia aqui é fazer em pequenas áreas, né? Nessas massas de sombra que o Jordi realizou e depois verificar como ela se comporta em relação à ilustração como um todo. Tá? A ideia não é poluir, né, de maneira demasiada a ilustração, afinal de contas ela já tem bastante áreas de preto. Mas como vocês podem ver, fica um resultado bem interessante, né, essas retículas. E isso ajuda a gente a pensar, né, nessa ilustração de uma forma mais tridimensional. Tá? Então aqui a gente já vai finalizando, né? Vai utilizando aos poucos, né, em algumas áreas, novamente, né, cuidado para não poluir demais. Né? E a retícula ela pode ser utilizada em qualquer superfície, inclusive no céu, né? Porque, como eu falei, ela não é uma textura de uma calça ou alguma coisa do gênero, ela é um recurso de sombra, né? Então você pode utilizar um pouco nessas áreas de preto como se fosse uma espécie de degradê. Vamos utilizando aqui um pouquinho na camisa, lembrando que a tablet, a pincelada, ela pode ter pressões, né? Então você pode fazer mais leve, mais forte, né? Dependendo de como você segura na caneta. No caso do mouse, aí já é um pouco mais complexo, né? Você teria que fazer as seleções poligonais e aí fazer os cliques, tá? Mas você consegue resultados bem interessantes mesmo com o mouse. Com as retículas realizadas, vamos ver como é que fica, né, o resultado juntamente com as cores, tá? Lembrando que cabe, né, ao colorista ter o bom senso de verificar se ficou poluído demais. Né? A gente nunca fala aqui da relação, né, do colorista com o desenhista e com o roteirista, né? Mas é um ponto que é importante de ser destacado. Obviamente aqui eu estou fazendo um exercício de colorização, mas no mercado nós devemos pensar sim
é sempre ter um diálogo constante, né? Afinal de contas, é uma equipe criativa que vai estar trabalhando, tá? Então aqui eu estou fazendo por conta própria, né? De repente, se eu mandasse essas cores para o Jordi, talvez ele recusasse todas, eu teria que recolorir, né? Ou para o roteirista, né? Mas aí cabe a você ter uma noção desse diálogo quando for trabalhar em nível profissional. Aqui eu estou mostrando algumas mesclagens, né, de retícula. Ela pode ficar uma retícula mais clara, eu não recomendo. Eu acho que a retícula ela tem essa função mesmo de deixar mais escuro, né, o trabalho. Então eu vou deixar a retícula no modo multiplicação, porque aí ela vai criar uma transparência e vai se incorporar tanto ao desenho quanto às cores. Por exemplo, essa retícula ela não ajuda em nada, né? Uma retícula super brilhante, né? Eu não recomendo não, tá? Então eu vou deixar ela no modo multiplicação. Por fim, mas não menos importante, vamos alterar esse balde. Se vocês olharem, o balde e o pano, ele tá muito achatado, né, em relação ao chão do barco, né? O próprio chão, né, do barco, ele tá muito achatado em relação à parede, né? Então a gente precisa fazer uma mudança aí no caso, tá? Que fique bem claro, né? Aqui eu fiz questão de deixar o céu. Essa parede do barco, eu poderia ter deixado a parte de baixo vermelha também, como se fosse uma transparência do mar. Mas eu fiz questão de deixar isso como se fosse uma parede sólida, porque aí eu tenho todos os elementos bem definidos, né? E eu pude trabalhar a calça, né, nessa cor um pouco mais avermelhada. Então isso foi uma escolha consciente, né? Mas a interpretação da imagem pode dar a entender que essa parte, né, de baixo da parede, ela é o mar, ela que é vazada, né? Então aqui eu deixei muito no critério do colorista. Então aqui eu optei por deixar essa parede mais sólida e apenas deixar o céu vermelho, tá? Então aqui é uma escolha mesmo, né? Então aqui o chão eu vou deixar ele mais claro, vou trabalhar isso e vou deixar o pano com um tom neutro. Isso vai ajudar a dar um certo destaque. Claro, tem que tomar cuidado para não deixar o chão tão claro que fique parecendo um spot de luz, né? Então a gente vai fazer aqui algumas experimentações dentro da paleta definida, né? Que nós já temos, né? Essa paleta limitada. Vamos fazer alguns testes, sempre colocando de longe para ver se o destaque não ficou muito saturado, né? Por exemplo, aqui eu já estou vendo que essa cor não tá legal, né? Vou fazer até o final, mas tá muito claro, né? Tá muito iluminada, né? Esse chão não é o objetivo da ilustração, né? Mas a gente vai tentar separar um pouco mais os elementos, tá? Aqui é importante esse tipo de trabalho, né? É importante também, por exemplo, fazer outras versões, né? Como eu falei para vocês, de repente ali aquela base que o personagem está apoiado, fazer uma base vazada, de repente, né? E apresentar como se fosse o mar. Como eu falei para vocês, a gente não tem um artista nem um roteirista aqui para saber se essa frente é vazada ou não. Tem barcos que tem a frente vazada, tem barcos que não tem, né, essa base vazada, então fica uma interpretação livre, né, nesse caso aqui, tá? Eu não gostei desse chão, acho que ficou muito claro, mas ele já ficou uma separação, né, entre a parede, o chão e o balde, apesar de eu ainda achar que o balde está muito misturado, né?
Vamos melhorar essas cores, vamos tentar chegar numa resolução, né? Utilizando a nossa paleta, mas também prestando atenção se não há outras soluções, né? Que possam fugir um pouquinho da paleta, mas que não destoem tanto. Aqui, no caso do pano, eu não recomendo que você utilize uma cor muito forte, porque o balde, ele não é o tema, né? Por exemplo, se fosse a garrafa, até faria sentido ter uma cor mais destacada, mas o balde aí, ele nada mais é do que um elemento coadjuvante, um elemento que foi colocado pelo Jordi para reforçar a composição de um barco, apenas isso, né? Então aqui nesse caso eu recomendo que você continue a trabalhar com tonalidades mais neutras. Tá? Aqui o chão agora já está numa cor mais interessante para o trabalho em si, né? Não está tão escuro quanto a parede, mas também não está tão claro como estava anteriormente, né? Tá agora numa tonalidade bem interessante, né? E consegui preservar, né, a iluminação que eu tinha feito anteriormente. Agora vamos trabalhar esse lenço, né, esse pano, que eu acho que trabalhando o pano, aí eu nem preciso trabalhar tanto o balde, tá? Eu acho que o balde ele se resolve da maneira que está. E o lenço, vamos tentar trabalhar de maneira que ele fique um pouco mais destacado, né? Quando eu digo destacado, não a ponto de chamar a atenção, mas a ponto da gente saber que tem um pano ali e que não é uma massa disforme, né? A pior coisa que existe é quando o colorista é responsável por um elemento que a pessoa não consegue identificar. Isso realmente não é admissível, né? Então aqui a gente pode deixar uma tonalidade um pouco mais neutra, né? E fazer a iluminação, ao invés do branco, utilizar um cinza um pouco mais claro. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa ilustração. A minha recomendação é que você, se você fizer esse exercício, né, feche, né, depois que você terminar. No dia seguinte, você abra novamente e você veja se o trabalho está de acordo com aquilo que você resolveu fazer. Nunca se furte a mudar ou alterar o desenho, né? Afinal de contas, a arte ela é sua, tá bom? Então, pessoal, aqui está o trabalho para mim já finalizado, com 3 camadas, uma camada de iluminação, cor básica e retículas. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Desde já, o meu muito obrigado e até a nossa próxima aula, finalizando esse workshop de colorização.